crianças! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meus lindos, minhas lindas. Um abraço a todos. Estou feliz porque nós estamos novamente na nossa escola bíblica, onde a gente aprende da palavra do Senhor. E essa noite não vai ser diferente. Nós vamos aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E eu convido você aí na sua casa a preparar o seu coração para receber a mensagem do nosso Papai do Céu. Tá? Então eu convido você a ter muita atenção nesse momento. Vamos estar preparados, vamos estar participando. E antes eu quero dar algumas instruções, tá? Enquanto a tia vai estar dando a mensagem, aí eu quero que você na sua casa providencie o seu papel, a sua caneta e se você tiver lápis colorido. Por quê? Porque durante a lição você vai desenhar, fazer um desenho bem lindo daquilo que você mais gostou. Sim, tia, e para quê? Aí você vai pegar esse desenho, vai tirar uma foto e depois, durante a nossa aula, depois da aula, quer dizer, você vai colocar no grupo da igreja para a gente estar olhando. Nós vamos fazer uma seleção e dessa forma você vai estar participando, viu, criança, conosco dessa aula, interagindo conosco, tá bom? Combinado assim? Peça para o seu papai, para o seu titio, alguém que está aí com você na sua casa, para providenciar o papel, o lápis e a tinta ou o lápis colorido para fazer os desenhos durante a aula, tá bom? Mas antes, nós vamos orar ao Senhor, pedindo direcionamento de Deus para a gente aprender mais da sua palavra, tá bom? Então, se aquiete aí agora, feche seus olhinhos, junte suas mãos e vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ensine mais e mais da sua palavra, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Ore comigo. Papai do céu, muito obrigada pela oportunidade que temos de falar contigo. Muito obrigada pelos teus cuidados. Muito obrigada, Deus, pelo teu sustento, obrigada pelo pão de cada dia, obrigada pela nossa família, abençoa cada um de nós e que nessa escola bíblica possamos aprender mais e mais da tua palavra. Enche os nossos corações de alegria, enche os nossos corações de paz e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, criança, eu queria convidar você a cantar conosco, junto com a tia Tatá, que ela vai estar aqui nos conduzindo nesse momento. Fique de pé aí na sua casa e vamos juntos louvar ao Senhor. Crescer para Jesus.
Jesus fez. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Então, crianças, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. E essa história que nós iremos contar, ela encontra-se lá no livro de João, capítulo 10, dos versículos 25 até o versículo 37. Essa é uma história muito linda, crianças, que Jesus vai nos ensinar coisas maravilhosas. E a principal lição que nós iremos aprender é a lição do amor. Sim, do amor. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio trazer a sua mensagem. E Jesus gostava muito de ensinar. Onde Jesus passava era ensinando. E as pessoas se aproximavam de Jesus para aprender. E certa vez Jesus estava no local e chegou um homem questionando ele sobre o que ele faria para ter a vida eterna. Aí Jesus, que gostava muito de ensinar, foi explicar para aquele homem como ele conseguiria
a vida eterna. E aí Jesus disse, olha, para conseguir a vida eterna, você tem que fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você precisa amar ao Senhor. E a segunda coisa, essa é a primeira coisa, né, crianças? Amar a Deus. E a segunda coisa é amar ao próximo como a você mesmo, como a mim mesma. E o que é isso, tia? O que é amar ao próximo? Como é que eu consigo fazer isso? Quem é o meu próximo? E Jesus, ele gostava, quando ele estava ensinando, ele gostava de fazer uma coisa muito interessante. Ele contava uma história para que as pessoas pudessem olhar, aprender aquela história e tirar lições. E eu quero contar para você nessa noite essa história linda que Jesus contou para aquele homem sobre o que era amar ao próximo, tá? E você me pergunta, quem é teu próximo? O próximo é o seu, primeiro, dentro da sua casa. Você tem os seus familiares, teu pai, sua mãe, eles são seu próximo, seus amiguinhos, todas as pessoas que rodeiam você, eles são o seu próximo, tá bom? E aí Jesus contou a seguinte história, e o nome dessa história que nós vamos aprender hoje é a história do bom samaritano. Ah, tia, eu já ouvi essa história, já ouvimos, mas a palavra de Deus, ela é rica em ensinamentos. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente tira mais lições. E nós vamos relembrar, ou para aquelas crianças que ainda não conhecem essa história, aprender hoje sobre o amor ao próximo através dessa linda história que é a história do bom samaritano. E Jesus começa contando essa história da seguinte maneira. Jesus disse, olha, certa vez havia um homem, esse homem tinha nome, tia? A Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele era um homem, que ele ia saindo da cidade de Jerusalém até Jericó. E ele ia andando lá, ninguém sabe o que ele ia fazer, mas ele estava de passagem por ali. E ele ia andando naquele caminho, quando de repente, criança, aconteceu algo muito ruim com aquele homem. E o que foi que aconteceu, tia? Apareceram homens muito maus, e eles queriam roubar aquele homem, tomar todos os seus pertences. E assim os homens maus fizeram com aquele rapaz. Pegaram, tiraram suas coisas, levaram suas coisas e além de roubarem tudo que aquele homem tinha, sabe o que eles fizeram, crianças? Eles ainda bateram bastante. Ô tia, é muito feio fazer isso. Mas aqueles homens eram muito malvados. E o que eles fizeram? Eles bateram bastante naquele homem. E aquele homem ficou muito machucado, crianças. Que coisa triste. Ficou lá largado no meio do caminho e ficou lá todo ferido, muito mesmo machucado. Aí o que aconteceu? Ele ficou deitado à beira do caminho, quando de repente passou um homem lá. Era um sacerdote, um homem muito religioso. Esse homem, ele ia para a igreja todos os dias, ele ia voltar para sua casa, muito religioso. Sabe o que aconteceu? Aí vocês podem dizer assim, ah, tia, que bom que passou um homem ali naquele momento para socorrer aquele homem. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Aquele sacerdote olhou aquele homem machucado no caminho e foi passando, de boa, nem ligou pro coitado. O homem ficou lá e continuou machucado. Olha só. Não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente vir para a nossa escola, se você não aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. A gente vem para a igreja para aprender a palavra de Deus e o que, crianças? Colocar em prática. E aquele homem não fez isso. Ele olhou aquele jovem caído na estrada, todo machucado, só fez olhar assim para ele e olha... foi embora, nem ligou.
Aí tudo bem, o homem continuou machucado ali, quando de repente passa um outro homem, aí você diz assim, oba, passou um outro homem e ele vai ajudar aquele rapaz que está machucado? E aquele homem que passou, ele era um levita, um músico. E aquele homem passou, olhou ele todo machucado assim. E sabe o que ele fez, criança? Ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Foi embora e nem ligou. Deixou o homem, o jovem, machucado no chão e seguiu o seu caminho. E não ligou para ele. E que coisa triste, né? Uma pessoa precisando de ajuda e passaram-se 2 pessoas e ninguém ajudou aquele jovem ferido, né? Então é muito triste isso. Mas naquele mesmo dia, o rapaz continuou lá no chão, machucado, só que foi passando um homem e era o bom samaritano. E quando a gente diz assim, o bom samaritano, é porque ele tinha atitudes boas e ele demonstrou uma atitude de amor. Crianças, Jesus conta que quando aquele bom samaritano olhou aquele jovem caído no chão, todo machucado, crianças, sabe o que ele fez? Como ele era o bom samaritano, ele ajudou. Muito bem, ele ajudou aquele jovem que estava machucado. E aí o que ele fez? Ele com o coração cheio de bondade, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele pegou, se abaixou, viu as feridas, os ferimentos daquele jovem que estavam todos cheios de sangue. Ele foi, limpou as feridas, passou um remédio nas suas feridas, né? Cuidou daquele jovem, mas não ficou só por isso não, crianças. Ele continuou ajudando aquele jovem. Ele pegou aquele jovem, colocou ele no seu animal, que naquele tempo não tinha carro, né? Ele estava num cavalo, botou aquele jovem naquele animal e levou para uma hospedaria. Hospedaria é tipo uma pousada, é tipo um hotelzinho onde os viajantes ficavam. E aí ele continuou cuidando daquele jovem. E lá na hospedaria ele passou a noite com ele, cuidando das suas feridas. Mas ele tinha que seguir viagem. Aí sabe o que ele fez, crianças? Ele chamou o dono daquela hospedaria e disse assim, olha, eu estou de viagem, eu vou te dar um dinheiro para você continuar cuidando desse jovem e quando eu voltar, se você tiver feito outro gasto, eu vou pagar tudo, eu só quero que você cuide desse jovem, tá? Aí que atitude linda, né, criança? Alguém se importou. E quando Jesus estava contando essa história, ele fez a seguinte pergunta para aquele homem que ele estava contando a história. Ele disse assim, quem era o próximo desse jovem ferido? Era o sacerdote que passou de lado e não cuidou dele? Criança? Não. Era o levita que passou e olhou ele lá machucado e cuidou? Claro que não. Quem era o próximo, criança? O bom samaritano. Isso mesmo, o bom samaritano. Esse é o nosso exemplo, né, nessa aula. É o nosso exemplo. Nós precisamos ser pessoas boas. As crianças de Jesus têm que ser crianças boas, que ajudem o seu próximo. Tá um amiguinho precisando da sua ajuda, de repente um amiguinho seu tá brincando com você e ele pega, cai e se machuca. Você vai olhar para ele e vai ficar só sorrindo? Não, papai do céu, não se agrada disso. A gente tem que fazer o quê? Ajudar o nosso próximo. Se você vê uma senhora precisando de uma ajuda, a gente vai ajudar. Isso que Deus espera de cada um de nós, porque o nosso Deus, ele é bom e nós precisamos ser também pessoas
boas, porque assim Jesus nos ensina. E eu quero que você, criança, todos os dias, fique sempre observando se tem alguém precisando de você, precisando da sua ajuda. Vá lá, ajude quem está precisando. E nós vamos ler juntos. E eu quero que você, criança, na sua casa aí, faça a leitura ou recite comigo o texto de João 10, 27, que diz: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Que o amor faça parte das nossas vidas, que a gente todos os dias ame a Deus, honre a Deus com o nosso viver e também ame ao nosso próximo, ajudando, porque assim seremos crianças que agradam ao Senhor. Amém, crianças? Então, eu deixo essa palavra com vocês. Sejam crianças boas, sejam crianças obedientes e amorosas, tanto a Deus quanto ao seu próximo. E nessa noite nós vamos orar, tá? Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude, porque às vezes, criança, é mais fácil a gente fazer coisas ruins do que boas. A gente precisa todos os dias orar pedindo para Papai do Céu nos ensinar a sermos crianças boas, que façam bem, tá bom? Agora eu peço que você aí na sua casa, feche os seus olhinhos e peça para Papai do Céu lhe ensinar a ser crianças boas, crianças que agradem ao Senhor com o seu viver, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos orar, crianças. Santo Deus e bendito Pai, diante da Tua presença, Deus, nós estamos e pedimos que o Senhor esteja nos ajudando todas as criancinhas, Senhor, que estão junto conosco nessa lição, que elas aprendam, Deus, a serem crianças boas, crianças obedientes ao Senhor, obedientes aos pais, crianças que façam bem, Deus. Ensina, Deus, cada vez mais elas a Te obedecerem e que o Senhor as livre de todo mal, que o Senhor esteja guardando, protegendo, Senhor, de todo mal. Abençoa cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Crianças, nessa noite, que Deus, que o nosso Papai do Céu, que é muito bom, continue abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a nossa igreja, tá bom? Fique com Deus e até uma outra oportunidade, tá? Deus abençoe cada uma de vocês. Amém.